O compartimento de retenção de sólidos deve ser raso e grande, de 60 a 120 centímetros de profundidade, a fim de facilitar a retirada de sólidos. Como eu disse, o compartimento, além de poder fazer com que você controle o volume a ser aplicado na área vegetada, ele também funciona como um pré-tratamento, porque ele vai reter alguns sólidos grosseiros e esses sólidos não entrariam na área vegetada. Se o compartimento de retenção de sólidos não for incluído ou for subdimensionado, poderá haver maior retenção de sólidos nos primeiros metros da área vegetada. Isso contribui para altas cargas de nutrientes na extremidade superior. Então, como eu também citei, né, você não tem um compartimento, faz a disposição direta na área vegetada. Mesmo que você tenha um sistema de distribuição uniforme, a tendência é que aquele material mais grosseiro, que esteja no teu efluente, fique concentrado no terço superior da área vegetada, né? Então, você vai ter um desbalanceamento de distribuição de nutrientes ao longo da área vegetada, saturando o primeiro terço da área vegetada, e lá no segundo e terceiro terço, você já teria um efluente mais diluído. Isso vai afetar a sua eficiência de tratamento, isso vai fazer com que a vegetação do primeiro terço cresça de forma mais rápida do que a vegetação ao longo da área vegetada. Quais são as desvantagens em se ter o compartimento de retenção de sólidos? O custo de construção e revestimento, como eu falei, é um compartimento escavado no solo, mas deve ser impermeabilizado, seja por alvenaria ou geomembrana, e o manejo rotineiro de retirada de sólidos. Como o compartimento também funciona como um pré-tratamento, vai se formando um lodo no fundo desse compartimento, né? Então, de tempos em tempos, você vai tendo um assoreamento desse compartimento, então você tem que reter você tem que retirar esses sólidos para você manter, né, a eficiência do seu compartimento. Os métodos de dimensionamento da área vegetada. O primeiro método é o chamado método balanço hídrico. Tem como vantagem maior segurança no cálculo da taxa de infiltração e o que garantirá menor risco de escoamento para fora da área. Considerar as seguintes premissas, né? A taxa de infiltração no solo que foi considerada e se essa permanece constante ou se altera durante o evento de chuva. E o mais comum é que essa taxa de infiltração se altere, principalmente durante o evento de chuva. Na consideração da taxa de infiltração, considera-se o lençol freático raso, pois este reduzirá a capacidade de infiltração. Quanto mais próximo estiver o lençol freático da superfície do solo, mais rápido o seu solo se tornará saturado. Por isso que a distância entre a superfície do solo e o lençol freático é um parâmetro a ser considerado no dimensionamento da área vegetada. Qual a fração da área foi considerada coberta pelo escoamento superficial durante um evento de chuva? Não tem como garantir que toda a área seja uniformemente coberta com água do escoamento. Portanto, o projeto deve considerar a distribuição mais uniforme possível do resíduo. Como eu falei, esse é um preceito-chave no manejo das áreas vegetadas, a distribuição uniforme. Então, o método balanço hídrico é um método de dimensionamento, mas não é o método mais utilizado, e o método que nós vamos sugerir aqui no curso é o método do balanço de nitrogênio, tá? Esse método tem a mesma vantagem que o método do balanço hídrico, com adicional de potencial redução da lixiviação do nitrogênio para as águas subterrâneas e águas superficiais. Então, o dimensionamento da área por esse método tem como resultado uma necessidade de maior área do que a calculada pelo método do balanço hídrico. Então, aqui, quando nós usamos esse método, né, ele vai dar como resultado uma área maior do que se nós calculássemos pelo método do balanço hídrico. Se disponibilidade de área não for um problema e você tiver, por isso que eu recomendo esse método, porque ele te dá maior segurança. Lembra que eu falei no início? Uma área vegetada maior é maior segurança ambiental e maior eficiência de tratamento do efluente. O tamanho mínimo da área pode ser calculado pela divisão total do nitrogênio contido no efluente no ano pela capacidade de absorção anual das plantas. Então, qual que é a matemática aqui do método? Muito simples, né? Eu tenho que saber qual que é mais ou menos a concentração média de nitrogênio que eu tenho no efluente, que vai ser aplicado na área vegetada. Essa concentração no efluente, a tendência é que ela varie ao longo do ano, principalmente porque nós temos
dieta de águas e dietas de seca no sistema de produção leiteiro. Isso vai determinar concentrações de efluentes maiores ou menores ao longo do ano. O ideal é que você conheça essas concentrações, né, que vão se alterando ao longo do ano. Se você não conhece, você pode utilizar um dado médio, né? Utilizando um dado médio, claro que o cálculo não é tão preciso, tá certo? Então, você vai relacionar a concentração de nutriente que tem no seu efluente com a necessidade de nitrogênio da planta ou das plantas que estão na área vegetada. E nada mais é do que uma recomendação de adubação. Se eu tenho uma disponibilidade de nitrogênio de tantos quilos naquele volume que eu quero tratar ao longo do ano, e eu tenho uma necessidade de nitrogênio daquela planta que está ali na área vegetada, de tantos quilos por ano, eu simplesmente vou fazer a relação e dimensionar a área a partir disso. Nesse dimensionamento, considerar que o nitrogênio disponível para absorção pelas plantas é de 50% do nitrogênio que entra na área vegetada, devido às perdas por volatilização e desnitrificação. Então, daquela quantidade que existe no teu efluente, né, vamos supor, se a quantidade é 1%, né, de nitrogênio por volume de efluente, existe uma perda natural, né? Isso só se refere ao nitrogênio. Os outros elementos, essa perda por volatilização e desnitrificação não ocorre, como para o fósforo, para o potássio. Mas para o nitrogênio, isso ocorre. Então, você não pode dimensionar a sua área vegetada considerando a concentração bruta de nitrogênio, né? Porque essa perda vai existir. Então, a gente aplica esse fator de 50%, que é um fator médio, consensuado pela ciência mundial, de perda. Claro que às vezes pode ser mais ou pode ser menos essa perda. Mas como é difícil medir, né, nós sugerimos como fator de segurança os 50%. E no caso de uma área com mais de uma espécie, considerar a planta com menor necessidade de nitrogênio. Isso dá maior segurança ambiental ao sistema. Então, uma área vegetada ela pode ser formada por uma espécie ou por várias espécies vegetais. Que até várias espécies vegetais têm vantagens, né? A gente vai ver no capítulo 3 sobre o manejo da vegetação. Então, apresenta vantagens quando a gente usa só uma espécie. E se você utilizar várias espécies, você considerar a espécie com a menor necessidade de nitrogênio para dimensionar a sua área vegetada. Vamos ver aqui um exemplo de dimensionamento dessa área vegetada pelo método do balanço de nitrogênio. Uma fazenda com 20 vacas em lactação, cada vaca produzindo em torno de 34 litros de efluente, né, por dia. A área da sala de ordenha e de espera somam 75 metros quadrados. A concentração de nitrogênio no efluente é de 0,1%. A área vegetada vai ter lá uma pastagem de alto nível tecnológico, sob irrigação. Então, a necessidade dessa cultura seria de 300 quilos de nitrogênio por hectare ano. Lembrando aqui que a irrigação, a gente está considerando que a irrigação feita pela disposição do efluente líquido, tá? Não é que essa área vai ser irrigada além do que eu vou aplicar de efluente líquido ali. Então, é somente a irrigação considerando a disposição do efluente. Bom, então, o primeiro cálculo aqui. Qual seria a quantidade de efluente por dia? Então, se eu tenho 20 vacas e cada uma delas produz 34 litros de efluente vaca dia, eu teria ali um total de 680 litros de efluente por dia sendo produzido. Qual a quantidade que eu tenho nesses 680 litros de efluente por dia? Então, seria 680 multiplicado por 0,1%, multiplicado por 365 dias. E daí eu teria uma disponibilidade de 248 quilos de nitrogênio por ano. Então, considerando as 20 vacas, produzindo 34 litros de efluente vaca dia, isso daria uma quantidade total de 240 quilos de nitrogênio por ano, certo? Aqui só uma tabelinha, né? E tem essa publicação, que depois vocês vão poder ter acesso, que diz, se eu não tenho lá um sistema de medição de quanto gera por efluente vaca dia a minha propriedade, aqui uma tabelinha, né, que a gente traz aqui para sistema a pasto, qual que seria a geração de efluente vaca dia, e no sistema semi-confinado. Isso tanto para épocas das águas, como para a época das secas. No sistema semi-confinado isso não difere,
mas no sistema pasto tem uma diferença significativa. Por que nós não colocamos aqui sistemas confinados? Tá? Porque áreas vegetadas não são indicadas para sistemas confinados de produção. Em sistemas confinados, eu já tenho um grande número de vacas alojadas. O volume de efluente girado é muito grande. Se eu fosse tratar isso com áreas vegetadas, a área seria também muito grande para tratar. Por isso que aqui, essa tecnologia, ela está mais voltada para sistemas a pasto ou em semi-confinamento, que são sistemas de menor escala, ok? Voltando aos nossos cálculos, eu tinha lá, né, uma disponibilidade de 248 quilos de nitrogênio por ano. Mas, como eu disse, o nitrogênio ele é perdido por volatilização e desnitrificação. Então, vamos aplicar o fator de 50%. Então, na verdade, o que eu tenho é 124 quilos de nitrogênio por ano naquele efluente e que eu preciso tratar, ok? Então, a tua área vegetada, ela vai ter que dimensão? Se eu tenho uma disponibilidade de 124 quilos de nitrogênio no efluente e eu tenho uma necessidade das plantas de 300 quilos, né, por hectare ano para essa planta poder crescer, no caso a pastagem, a área vegetada, ela vai ter 0,4 hectares ou 4.000 metros quadrados, tá certo? E daí, continuando aqui o cálculo, para vocês terem uma ideia, o que é o cálculo com ou sem o compartimento de retenção de sólidos? Porque lembra que eu falei, o compartimento de retenção de sólidos, além da função de você poder controlar o volume a se aplicar na área vegetada, ele também funciona como um retentor de sólidos, e como ele retém sólidos, ali também ocorre perda de nitrogênio. Nós vamos aqui fixar uma taxa de 50%. Então, se tivesse o compartimento de retenção de sólidos antes dessa área vegetada, e considerando uma perda de 50% do disponível, né, então eu teria ali os 124 quilos de nitrogênio por ano, né, que eu teria disponível, e a perda de nitrogenização da área vegetada, 50% do N disponível também. Então, na verdade, eu teria 62 quilos de nitrogênio por ano, ok? Tendo o compartimento de retenção de sólidos, porque eu aplico 50% sobre o 248, que seria uma perda já da área vegetada, e eu aplico 50% de perda por causa da perda que vai ocorrer no compartimento de retenção de sólidos. Então, eu teria 62 quilos de nitrogênio por ano para ser tratado, que está contido naquele volume de efluente. Então, dividindo os 62 por 300, eu teria uma área vegetada de 0,2 hectares ou 2.000 metros quadrados, né? E daí vocês veem a diferença. O que é ter o compartimento de retenção de sólidos e sem o compartimento de retenção de sólidos, certo? Bom, aqui eu deixo uma dica, né, para quem, principalmente, como eu falei, nós sugerimos que sempre na área vegetada se use uma cultura que tenha valor nutricional para os animais. Existe um app da Embrapa chamado Pasto Certo, onde vocês vão ter lá uma série de tipos de pastagens que nós temos no Brasil, com várias características dessas pastagens, né, como o nível de exigência em fertilidade, a tolerância ao encharcamento. Essa é uma característica fundamental, porque plantas que não são tolerantes ao encharcamento não devem ser utilizadas em áreas vegetadas. Número de plantas desejáveis por metro quadrado, a produtividade em matéria seca, a proteína bruta que pode conter essas plantas. Então, vocês, utilizando esse app, vocês também podem relacionar, escolher o tipo de pastagem ideal para a sua área vegetada, tá certo? Terminamos aqui o capítulo 2, né, desse módulo, e encontro vocês no próximo capítulo. Até lá!